A talk do Flávio é Potenciando o Scrum Master com o uso de gatilhos mentais. Flávio, o palco é teu. Obrigado. Eu queria já fazer o agradecimento aí, primeiramente, não por ordem de importância, mas pelo fato que eu conheci o Michel ano passado, então eu acredito que foi uma das minhas mais longas jornadas de... Eu comecei o CSP, né, mais precisamente em maio do ano passado. A gente teve uma pausa e retomei agora em março com vocês, né? Agradecer a Raquel, o Nuno também aí, até porque às vezes eu sou chato, faço algumas perguntas, quero saber de outros cursos também, porque eu gosto de estudar o tempo todo, né? Então, antes de entrar nesse detalhe de gatilhos mentais e falar, as pessoas, né, até trazer um pouco daqui o que cada um falou, né? A Sandra, ela falou a respeito da agilidade em ambientes remotos, né? Trouxe ali uma ferramenta, os desafios, como que foi, as dificuldades, etc. Aí depois o Ricardo veio e falou da mediocridade, né? Que ela não permite, ela bloqueia, né? Essa questão da agilidade na organização. Depois a gente teve ali o Miguel falando das métricas ágeis, né? Pela perspectiva de produto, processo, projeto, e o Cristiano para encerrar ali com a questão do Scrum Buddy, a vivência dele nesse período todo. Mas uma coisa interessante é que tudo, independente se você tem projeto, se você está utilizando mindset ágil, eu gosto de falar mais comportamento, porque o comportamento ele remete em atitude, porque às vezes a pessoa hoje, no dia de hoje, virou moda, virou vantagem competitiva, todo mundo tem o mindset ágil, mas poucos têm o comportamento ágil. Todo mundo quer ser ágil, mas ninguém quer botar a mão na massa, quer fazer acontecer. Então, eu quis trazer aqui o gatilhos mentais, por quê? A gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de pessoas. Então, tem um negócio que eu acho interessante para mim, que é quem constrói um produto ou quem desenvolve um projeto? Pessoas. Quem gerencia? Pessoas. Quem testa? Pessoas. Quem é que paga? Pessoas. Você entrega para quem? Para outras pessoas. Então, você precisa entender pessoas. E qual é o maior desafio com relação a pessoas? Comunicação, engajar a pessoa, conquistar a pessoa do outro lado. Então, eu trouxe aí essa questão da neurociência, dos gatilhos mentais, que não é só usado para gestão de projetos, não é só usado para potencializar o Scrum Master, também quem trabalha com vendas, né? Quem trabalha com marketing, quem trabalha com comunicação, ele precisa, de alguma forma, utilizar essas vantagens para melhorar alguma coisa, um objetivo onde ele quer chegar. Então, por isso que eu trouxe esse assunto. Eu até cortei bastante o material que eu tenho, que já era um material que eu já tinha, já utilizava, já para falar um pouco. Se quiser, depois eu mando o material completo para vocês, né, o PDF já completo, com mais detalhes de algumas coisas. Então, aqui, vamos lá. Então, aqui é um pouco do Flávio. Né, sou pai de 2 filhas, né, casado, moro em São Paulo, e tem aí bastante certificações, tem certificações que vale a pena, tem certificações que não vale a pena, mas tudo é para aprendizado, para testar, para ver o que o outro está falando, o que funciona, o que não funciona. Então, eu gosto de aproveitar muito disso. Tá? Da Scrum.org, eu sou um cara mais, não vou falar fã, eu sou um cara que começou a estudar mais a questão de certificações voltada para Scrum com Scrum.org. Então, hoje eu tenho 10 das 12 certificações. São muitas? São. São conectadas. Fazem todo sentido? Faz. Tá? Faz sentido? Faz. E aí eu comecei, falei, cara, eu vou estudar um pouco do que é aí, o que a Scrum Alliance tem para falar com relação ao Scrum. Aí eu comecei, fiz o CSM, não fiz com vocês, com a Hackademy, né, fiz aqui no Brasil com outra empresa, fiz o ACSM com eles também, acho que foi a segunda turma, já até coloquei o meu CSPSM aí, e foi quando eu conheci aí, tive contato com o Miguel ano passado. Tá? Tem o PMI-ACP, tem erros e acertos que eu vejo em uma coisa, em outro, aqui fala uma coisinha, então eu estudo muito profundamente, até para na hora de explicar de forma mais adequada, né? Então, das instituições, até das principais, a Scrum Alliance, Scrum.org, hoje, consegui, né, estou habilitado para dar treinamento também pela Scrum Inc., né, treinamento de Scrum, de Product Owner, enfim, fui trainer também de Prince2 Agile, pela Axelos, há uns 3 anos atrás. Então, gosto de ensinar e cheguei aqui hoje, conversei bastante com o Michel dos meus desafios, para onde que eu queria estar, né? E até uma das brincadeiras aí que vocês colocaram, a questão do qual é o valor mais importante, o valor que você precisa se desenvolver, eu coloquei o foco, porque justamente eu pego um monte de coisa, quero fazer e quero dar conta de tudo ao mesmo tempo.
né? Sou disciplinado? Sou, mas eu preciso ter um pouco mais de foco para conseguir alcançar do outro lado. Tá? Então, vamos lá, vou falar rapidinho aqui, vou falar um pouco de gestão de projetos, tá? Porque eu também, como Cristiano, gerenciei, trabalhei em cima muito de Prost, né? Enfim, fazer análise de valor agregado, acompanhar muito a questão de projeto, tive que fazer essa transformação, não só minha, como de uma organização toda, durante 10 anos. Eu passei por isso de 2010 a 2020 fazendo isso. Falar um pouco dessa questão de hard skills, soft skills, rapidinho, só o que é mesmo, né? Todo mundo que sabe que é bem, mas só vou dar o conceito rapidinho para eu entrar em gatilhos mentais, que tem ali esse link com os gatilhos mentais e apresentar ali 7, tá? Se você pesquisar, fazer uma pesquisa aí no Google, você vai encontrar mais de 40, 50, 60 gatilhos mentais, e aí cada um deles tem um ponto, né? E como usar, tá bom? Então, o projeto, né, nada mais é do que você conectar pessoas para atingir um objetivo, ou seja, e aí é um detalhe, tarefa, completude de tarefas, que aí é onde eu gosto do Scrum. O Scrum não foca em entregar tarefas, e sim entregar valor. Porque eu já vi projetos sendo entregues dentro do prazo, custo e tempo. Prazo, custo, né? Prazo, escopo e tempo. E o projeto foi um fracasso. Por quê? Você não entregou valor para o cliente. Se não entregou valor, você está desandando. Então, aí a questão de fatiar, de entregar um pedaço e aprender com aquilo, coletar informações e modificar o rumo, faz muito mais sentido. Eu comecei a mudar os projetos e a empresa, eu tive a oportunidade de tocar toda a mudança de uma empresa em cima disso. Eu encabecei isso nos últimos 10 anos e foi aprendizado atrás de aprendizado. Tá? Então, aí eu falo o seguinte, por mais que a gente estude métricas, técnicas, MS, você precisa conhecer de Proust, você precisa conhecer de chart Gantt, fazer uma apresentação no Microsoft Visio. Beleza, isso representa o quê? 10% de todo o esforço que um gestor de projeto tem dentro de um projeto. Ou seja, você gasta 90% comunicando dentro do projeto. Então, isso é importante. Aí eu fazendo essa comparação aqui para o Scrum Master, né? O Scrum Master, né? Estou ouvindo um barulhinho, mas ok. O Scrum Master, eles são, né, os líderes, né, que servem não somente ao Scrum Team, como toda a organização, ele é responsável por ajudar a fazer essa transição e essa mudança aí para agilidade. Tá? Eu não vou nem entrar na parte de holacracia, de tio, mas vamos manter ainda a organização aí de forma hierárquica e o Scrum Master é responsável por fazer isso, por conhecer as pessoas, por entender o que motiva, assim, cada pessoa também. Porque quando você entende as pessoas e trata as pessoas como pessoas, você alcança mais rápido e os objetivos são alcançados os mais distantes possíveis são alcançados através de um propósito. Isso é muito mais importante. Então, eu comecei a entender esse lado do papel, tá? Porque eu sempre entendia que o gestor do projeto ele era um papel mais completo, tá? Um papel mais completo que quando você joga para agilidade, você divide um pouco do Scrum Master. Né? O Scrum Master é um pedaço do gerente do projeto, o Product Owner é um pedaço do Scrum do projeto, e um gerente de projeto que tem um conhecimento de desenvolvimento de software, ele é um pouco de developer ali também. Então, para mim, ele era um profissional mais completo. Aí você vê que falta muita coisa, né? E aí você começa a entender para onde tem que caminhar. Então, disso tudo que eu estou falando aqui é dar um passo atrás, voltar um pouco antes, entender primeiro, antes de você estar implementando, se é Kanban, se é Scrum, se é um método, uma metodologia Prince, se você vai usar o OKR, se você vai usar KPI, qualquer coisa, você precisa entender pessoas e saber como motivar essas pessoas, tá? Então, assim, rapidamente aqui, o Scrum Master, como todo mundo, né, a gente passou por um treinamento aí longo, né? Foca aí nas pessoas, ensina Scrum, guardião do Scrum, ele treina, ensina, facilita, remove impedimentos, ele faz toda essa parte aqui, tá? E qual é a diferença aí, Flávio, de hard skills, soft skills? Hard skills é o que você coloca no currículo, são as habilidades técnicas, você aprende através de um treinamento rápido, um curso, aprendeu métricas, técnicas, cronograma, é isso. Soft skills é aí onde que a coisa pega, né? São as habilidades sociocomportamentais ligadas a aptidões mentais, resolução de conflitos, comunicação, inteligência emocional, tá? Aí você pode usar conhecimentos como estoicismo para te ajudar a ter um bloqueio de questões emocionais muito mais apurado. Então, você consegue se desenvolver melhor
porque a gente trabalha num ambiente, nas empresas, aqui no Brasil principalmente, com uma pressão muito alta. Então, não adianta você, né, ainda mais hoje em ambiente remoto, as pessoas acabam trabalhando, às vezes, até altas horas, né? Trabalham muito mais do que trabalhavam antes. E aí, ao longo de tempo, essas pessoas começam a ter doenças, né? Porque não sabe dizer não. Eu acho que o maior dos desafios que a gente tem aí em projetos e produtos é dizer não no momento que precisa dizer não, né? Aqui eu trouxe, né, um pouco das habilidades, né? Comparando 2015, quais eram as principais habilidades aí, e 2020, quais foram as principais habilidades. Se você verificar, a maioria delas, a maioria das habilidades estão mais voltadas aí na questão de soft skills, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, como você desenvolver, né, suas habilidades soft skills. Então, você pode pegar aí, ó, ler 30 minutos por dia, pode ser audiobook, e eu trouxe algumas sugestões de livros também, que são livros muito importantes, principalmente nessa questão sociocomportamental, tá? Então, tem Comunicação Não Violenta, livros bons, Inteligência Positiva, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, Inteligência Emocional, né? Todos se comunicam, poucos se conectam, porque isso aqui, muitas das pessoas estão mais preocupadas em responder do que entender o que o outro está falando, tá? Você garante o que você está falando, mas não tem como você garantir o que o outro está entendendo, então, né? Comunicação, 90% do seu tempo vai ser gasto em comunicação. Por isso, Scrum Master também isso não muda. E aí, uma outra forma, se você não quer ler, você pode participar de eventos presenciais, cursos, treinamentos focados em desenvolvimento pessoal, comportamental, liderança. Você pode fazer isso através de mentorias, amigos, né, para te orientar ou te monitorar com base em alguma coisa, ou fazer um processo de coaching. E outro que funciona muito também é mudar o seu meio, né? Porque nós acabamos sendo metade, né? Tem uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive, né? Ou seja, nós somos o resultado do nosso meio. Então, se você quer mudar, quer ter mais habilidades, começa a cortar e ajustar o seu meio para que você consiga potencializar essa questão de desenvolvimento. Tá? Agora aqui, vamos entrar um pouco nessa questão dos gatilhos mentais. É onde que eu queria chegar, tá? Então, para entender um pouco dos gatilhos mentais, isso aqui é bem interessante, o cérebro ele tem três principais pedaços, né? Tem a parte de dentro ali, que é chamado do sistema reptiliano, que é mais ligado à sobrevivência. Aí você tem a parte um pouco acima e não na capa toda, porque a capa é o neocórtex, e ali, entre o neocórtex e o sistema reptiliano, você tem o sistema límbico. O sistema límbico está relacionado a emoções, e o neocórtex está ligado à parte racional. Então, um exemplo simples. Você precisa viajar amanhã cedo, tá? Você precisa viajar amanhã cedo. Você coloca ali o seu despertador para despertar por volta das 4 horas da manhã. Nesse momento, a decisão de que você precisa acordar às 4 horas, porque você tem algumas ações para você sair, pegar um táxi, chegar no aeroporto para não perder o seu voo, isso tudo está ligado ao neocórtex, são pensamentos, são racionais. Mas quando você acorda, você dormiu, aí tá aquela chuvinha, tá bem friozinho, e o despertador ele toca. E aí você fala, queria ficar mais um pouquinho na cama, e você dá um snooze ali no seu despertador. Nesse momento, o sistema límbico está te dominando, ele está mais forte e tomando decisão por você. Resumindo, o sistema límbico ele é mais forte, ele acaba tomando decisões e o neocórtex depois ele tem que justificar aquela decisão que o sistema límbico tomou. Então, o processo de compra, em algumas vezes, o que você faz? Você ativa o sistema límbico da pessoa, o emocional da pessoa, para conseguir ter um sim da pessoa, para conseguir ter um resultado positivo favorecido para você. Tá? Então, vamos seguir aí. Aqui eu trouxe, né, não sei se estão todos aí, mas geralmente tem uma máxima também que diz que os opostos se atraem, né? Eu acredito que isso é errado. Os opostos, eles se atraem? Não. Os opostos não, eles se repelem, né? O que se atraem são bem justamente isso aqui, ó, maioria magnética. Então, trouxe esse desenho, se você verificar aqui, tem um gatinho próximo de 3 guaxinins, se eu não me engano.
Então, o que que acontece? Se você parar para observar, as pessoas, elas buscam estar com os seus semelhantes, né? Elas gostam de estar com pessoas que pensam como elas. Hoje, aqui no Brasil, politicamente, a gente vê muito disso. Tá? Então, quanto mais parecido, melhor. Então, tendências também. Os homens começaram a usar barba. Tem vários outros homens usando barba. Então, todo mundo busca se parecer com outros, né? Então, como que o Scrum Master ele pode usar esse gatilho mental de maioria magnética para ele se aproximar de um determinado grupo? Ou seja, os mesmos gostos, ter o mesmo tipo de conversa, se aproximar daquele grupo de pessoas e entender o que para elas tem valor e ele também se conectar com essas pessoas através desses valores. Tá? Prova social. Essa prova social aqui já é um outro que funciona bem, já funcionou muito comigo também. Não sei se vocês já viram, vocês vão em algum lugar e aí tem 2 restaurantes, né, com a mesma faixa de preço, um está muito vazio, o outro está muito lotado. A tendência é que você vá no restaurante que está mais cheio. Por quê? Por que tem mais pessoas lá? Tem alguma... Então, o sistema límbico nos diz, vai ali que ali é melhor. Tá? Não é sobre preço. A prova social, quando você tem um depoimento, as pessoas que trabalham com você dão um retorno positivo, seja um depoimento por escrito, um depoimento gravado, isso te torna um pouco mais de referência. São pessoas te atestando de que você é bom naquilo, que você pode ajudar o time a se desenvolver naquilo. Quanto mais prova social, melhor. Tá? A afeição é um pouco mais difícil, a afeição ela tem mais a ver com relação a uma conexão com a pessoa. Por exemplo, é muito mais fácil comprar de alguém, é mais fácil eu comprar de alguém que seja da minha família do que eu comprar, por exemplo, de alguém que eu não conheça, porque eu tenho uma afeição com aquela pessoa. Mas não só funciona para parentes. Por exemplo, eu torço para um time X, a outra pessoa torce para o mesmo time que eu, então eu vou ter uma proximidade melhor com essa pessoa. Mesma coisa. Como que você utiliza isso para se aproximar, para usar isso e para potencializar umas habilidades? É você observar o que para aquela pessoa ela gosta, o que ela conversa, e aí você acaba se aproximando. Pessoas que fumam, né, aí está ligado à maioria magnética, a afeição, se aproxima de pessoas, porque os opostos, eles não se atraem, eles se repelem. Os semelhantes que se atraem, né? Autoridade é outro, né? Então, assim, posicionamento, quanto mais informações conteúdo você gera num determinado assunto, mais autoridade você tem para falar sobre aquele determinado assunto. E isso te posiciona, né? Você acaba tendo mais credibilidade dentro, por exemplo, de uma organização para levar um conhecimento. Você quer fazer uma transformação ágil, você quer implantar um Scrum dentro da empresa? Quem é você? Né? Então, a pessoa, olha, tem prova social, tem depoimentos de que, assim, que essa pessoa é boa, que é uma coisa. Se não tem, tem autoridade, essa pessoa gera conteúdo, ela tem um posicionamento forte com relação a esse tema no mercado. Se tem, ajuda. Se não tem, enfraquece. Tá? Então, a autoridade está muito relacionada a isso. Já estamos terminando, tá? Com relação à reciprocidade. Reciprocidade é um pouquinho mais fácil. Basicamente, é o seguinte, o sistema límbico ele vai te perturbar. Por exemplo, chega no seu aniversário, uma pessoa te dá um presente. Você não esperava que aquela pessoa te daria um presente. Automaticamente você vai ficar incomodado em ter que lembrar do aniversário dessa pessoa e retribuir a ela um presente, por exemplo. Então, né, uma coisa também. Mas todos os gatilhos mentais eles têm que ser feitos de forma genuína, tá? Tem que ser feito de forma sem interesse. Tá? Sem interesse. Se a pessoa perceber que tem segundas intenções, já não vai funcionar. Tá? Compromisso e coerência. Tem uma pesquisa, aqui o compromisso e coerência ele te ajuda muito com relação, por exemplo, você vai pegar uma estimativa ou vai fazer uma estimativa com o seu time. Confirma com a pessoa. Se a pessoa está confirmando, confirma mais de uma vez. Você tem certeza que é isso mesmo? Olha, tem certeza? Se você busca várias confirmações e a pessoa ela afirma aquilo, né, insistentemente, ela busca depois, o gatilho mental, o sistema límbico dela vai preocupar para que ela honre com a palavra dela, ou seja, compromisso e coerência. Ela vai buscar ter uma coerência naquilo que ela assumiu de compromisso com você.
tá? É um gatilho mental que funciona, né, em todos os níveis, não só dentro do time, para toda a organização também. E aí, aqui um outro é mais relacionado para a venda, né? Tudo que é escasso tem mais valor, né? E aí é mais voltado para essa questão de venda, tá? E aí eu usar isso aqui para ajudar o Scrum Master a melhorar as habilidades do Product Owner com relação a um produto, por exemplo, tá? Um produto, uma funcionalidade que é nova, que não tem tanto, que é para um grupo específico de pessoas, torna aquele produto mais valoroso. Tá? Basicamente, pessoal, cheguei no final, é isso, tá? Esses são os meus, né? Tem um canal no Telegram, onde eu compartilho aí alguns conhecimentos, alguns materiais, tem aí meu Linktree também para acesso a todas as minhas redes, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, eu estou aqui para esclarecer, tá? Que a força esteja com cada um de vocês.